E aí, amigos e amigas, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre uma planta interessante, terrestre, e que há um tempo atrás não era tão conhecida, mas hoje é muito difundida, que é os nossos espatoglotes, ou orquídea grapete, que muita gente conhece por esse nome. Quero agradecer você que está sempre seguindo o canal e assistindo os nossos vídeos. Se inscreva, compartilhe, aperte o sininho que aí você vai receber a notificação quando a gente posta vídeo novo. E bora pro vídeo. O espatoglotes é uma planta que a gente tem as orquídeas epífitas, né, que seriam as orquídeas que gostam de árvores, e a gente tem aqui um gênero que gosta de terra. Quando a gente fala que ela é terrestre, não quer dizer que ela vai gostar daquela terra vermelha, solada que a gente tem em casa aqui às vezes. Aqui na nossa região é muito comum essa terra vermelha e compactada. Vai ter regiões que é mais arenosa, vai ter outras que é mais escura, né? Então essa terra, elas são terrestres, só que na natureza, normalmente elas ocorrem com um maciço de folha. Então assim, nesse vídeo, quero que você possa nos acompanhar até o fim, porque eu vou mostrar o tipo de substrato que a gente usa. Eu vou arrancar a planta, vou mostrar um replante para você entender como é que é o cultivo dela, para você ter mais facilidade de cultivar esse gênero. O gênero todo chama-se espatoglotes, né, como eu falei. É um gênero que algumas espécies de Bornéu, né, tem de várias localidades. Eu consideraria que é uma planta muito fácil de cultivar e tem várias espécies que eu trouxe aqui para mostrar para vocês e alguns híbridos. A mais conhecida, que por isso que dá o nome de orquídea grapete, é o espatoglotes unguiculata, que é esse daqui. Esse daqui ficou famoso porque ele tem um cheirinho de grapete mesmo, sabe? E ele aqui até os cachinhos não estão tão densos, mas normalmente eles são mais escuros e bastante densos. E ele é realmente cheiroso, perfumado. Uma das características que a gente pode ressaltar dessa planta é que ela tem uma floração em que abre algumas flores, caem, abre outras. Ela é sucessiva, ela é sequencial. Então, você percebe que vai ficando essas bainhas, né? Como eu posso chamar? Isso aqui chama-se bráctea. Essa bráctea normalmente protege o botão e quando o botão cresce e abre a flor, essa bráctea que está na base da flor perde a cor e cai, né? Aqui ó, ela ainda está com a cor saudável e não caiu ainda, mas as outras onde já caiu as flores, vai murchando, tá vendo? A gente até às vezes tira porque fica mais bonitinho, fica mais limpinha a planta. Então é uma característica dos espatoglotes passar um tempo de floração muito longo. Aqui eu trouxe uma espécie que não é muito vista, que é o espatoglotes kimbaliana. Só para vocês poderem conhecer. Primeira característica dele, ele não aumenta, você vê que ele está meio vazio aqui, né? Ela é uma planta plantada aqui há bastante tempo. Ele não aumenta como esses outros aqui não. Já vou falar desse daqui. A flor tem uma característica que é ser muito grande perto dos outros. Essa espécie aqui, ela não é muito comercializada nem muito produzida. O kimbaliana, essas plantas que eu tenho, veio importado de um orquidário lá do HIR e do Havaí, e elas são uma espécie natural de Bornéu. Ela é espécie, não é híbrida. Eu vou mostrar os híbridos feitos com essa espécie daqui. E é belíssimo assim, ele tem substância maior, a flor é grande, né? Você percebe que a flor é maior do que os outros, né? E é muito bonito. E aí você percebe essa haste aqui, tá vendo? Todas essas brácteas, como eu expliquei, secas aqui, ó, já deram flor. Essa planta, ela passa assim 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses com flor, tá bom? E é sempre essa flor grande, bonita e maravilhosa aqui. Mas é uma planta um pouquinho, eu não vou chamar raquítica, mas ela cresce menos, ela é mais contida no crescimento dela. Diferente do espatoglotes unguiculata, que faz umas moitas, né? Aí vocês já conheceram o espatoglotes kimbaliana.
Aqui a gente trouxe alguns Spatoglottes plicata, que também é uma espécie hoje já muito comercializada. Aqui tem uma flor legal para poder aparecer. É muito comercializada já e muito produzida, o Spatoglottes plicata. Há algum tempo atrás, essas plantas não eram tão reproduzidas, mas hoje já existem empresas que reproduzem em volume. Então elas são vendidas em Olambra, já é mais assim difundida no Brasil. Você encontra nos gardens esse tipo de planta aqui. Esse aqui é o plicata tipo, né? Existe uma outra variedade do plicata, o plicata tem essa característica da haste ser maior, tá vendo? Aqui consegue ver aquela característica que eu falei das bainhas, né, irem ficando secas à medida que as flores vão caindo e ele vai abrindo flores novas. Esse daqui é o plicata tipo. Aqui eu trouxe outras duas variedades que eu acredito que vai dar para ver, que é o plicata suave, né, que é uma variedade de cor mais clara, né, que tem esse labelinho escuro e que é um dos que eu acho mais bonitos dele. Dos plicatas espécie, né? Existe, eu não trouxe, não tenho, existe ele bem mais escuro, plicata escuro. A diferença do plicata para o unguiculata é que o unguiculata tem a flor menor, cacho mais denso e é mais cheiroso. O plicata não tem perfume, tá? Trouxe aqui uma outra variedade também, que seria o plicata albescens, né? Que seria o branquinho deles. Ele não é albo pleno, não. Ele tem um pouquinho de pigmento. E é muito interessante assim a cor, né, a variação de cores que você consegue, porque como ele é muito usado para jardins, para ser plantado no chão, você pode ter uma diversidade de cores muito interessantes. E aqui eu trouxe, ó, um híbrido que é quimbaliana com plicata, né? Até às vezes eu acredito, esse daqui eu adquiri como sendo esse nome, que é quimbaliana com plicata. Mas eu acredito que seja quimbaliana com unguiculata, porque o quimbaliana é muito grande e esse daqui ficou um cacho mais denso e mais baixo. Então, mesmo que tenha vindo com esse nome, eu acredito que tenha sido, o cruzamento seja com unguiculata. Esse daqui é um outro clone. Também lindo, esse daqui encanta mesmo, porque o amarelo, o desenho da flor ficou lindo demais. Né? Essas variações são muito buscadas para você ter opções de cores diferentes e serem comerciais. Como eu falei, ela é uma planta muito utilizada hoje em paisagismo, né? Ela é terrestre, então ela pode ser plantada nos jardins, fazer grandes maciços, coloridos. É uma planta excelente para você pôr em vaso. Iluminação. Como é que é o cultivo dessa planta com relação à luz? Ela não gosta de sombra demais. Se ela ficar na sombra demais, ela não vai dar flor, tá bom? Então, assim, sempre pense ela com um pouquinho de sol da manhã ou sombrite. Se você já tem um orquidário, é mais fácil de você conseguir fazer com que ele floresça bem e sem grandes dificuldades. Sobre o substrato dessa planta, eu trouxe aqui, ó, para mostrar para vocês o substrato que nós usamos. O que nós usamos? Primeiro a gente pensou nesse local que essa planta na natureza ela vive. Então assim, ela vive num substrato que é fofo. Ela não vive num substrato que é compactado, né? Então, o que a gente tem aqui de substrato? Claro que para quem mora em Brasília, na nossa loja nós comercializamos esse substrato aqui. Mas para você que mora em outro local, eu vou mostrar o que eu pensei quando eu desenvolvi esse substrato para você fazer parecido. A gente aqui tem turfa, tá? Então é um material que você consegue encontrar, não é tão difícil, nos gardens e viveiros você vai encontrar. Vermiculita, palha de arroz, pinos e carvão. É o que a gente tem aqui nesse substrato. Quando eu usei palha de arroz, e o pinos e o carvão, é para dar mais aeração, é para ele ficar mais grosseiro. Com esse fato dele ser mais grosseiro, eu consigo fazer com que ele seja mais drenado.
Exatamente evitando o problema da terra tradicional, porque a terra tradicional vai compactar. Às vezes até uma terra vegetal, você planta ele, vai dar uma assolada com o tempo, vai ficar muito torrão, entendeu? E isso daqui, ó, eu vou tirar uma planta aqui, nesse aqui eu usava areia na época. Hoje em dia eu não uso mais areia. A areia é muito recomendada, mas também dá uns probleminhas. Então, e fica além de, eu não uso areia de maneira nenhuma hoje. Mas você vai ver o enraizamento. Tá vendo como ele é fofo? Ainda mesmo depois de muito tempo sendo plantado, você observa como ele é fofo, né? Esse substrato aqui a gente ainda tinha areia, hoje em dia a gente não põe mais areia. Mas ainda assim permanece fofo, mesmo plantado 2, 3 anos. Então o ideal é que seja desse jeito, que mesmo que o tempo passe, fique fofo, tá bom? Eu vou mostrar uma planta que a gente vai ver como é que faria uma muda dele. Essa planta aqui é um exemplo, ó, de uma planta que já está com algumas frentes, né? Você já percebe que ele tem já tem duas frentes bem definidas aqui, ó. Aqui e aqui. Só que ainda são frentes jovens, né? Seria aqui e aqui. Daria para separar aqui. Só que ainda é muito jovem. Vai matar a planta? Pode ser que não. Mas espera ele aumentar mais nas direções e faça mudas maiores com bulbos que já estão velhinhos. Aqui, ó, esses bulbos antigos aqui, que já passaram a flor, já estragaram a flor, até tem um bulbo aqui que eu vou mostrar para vocês que já tá morto, que não serve para mais nada, que é esse aqui, ó. Tá vendo que o bulbo tá morto? Né? Aqui ele já deu tudo que ele tinha que dar, já ajudou bastante aqui. Essa planta tá fácil de separar, porque você percebe que dá para você cortar e você vai ter uma série de bulbo, com bulbo novo, com broto, né? Então, espera você ter uma sequência de 2, 3 bulbos maduros para você fazer o corte e fazer a muda. Aqui eu só vou tirar para vocês verem, essa planta tá plantada aqui há muito tempo. Olha o volume de raiz, né? Então, essa planta, vou ter que pegar uma faca e cortar aqui. Normalmente cortar o torrão de raiz e aí sim fazer 2 vasos. Para uma planta que às vezes tem muito broto, mas que não tem tanto espaço, já fica mais difícil de fazer muda. É o exemplo dessa daqui, ó. É uma planta que nasceu de semente lá na estufa, porque acontece, viu, gente? Ele dá cápsulas e ele sai nascendo assim no orquidário. Não é tão difícil de nascer, não. Aí nasceu esse daqui lá, tanto que eu gostei dele ser dessa variedade, porque eu devo ter algum vaso lá, mas eu nem sei onde está. E aí esse daqui é legal porque ele nasceu de semente e quando ele nasce de semente ele brota muito. Então eu vou fazer muitas mudas desse vaso. Só que as mudas eu vou ter que ter um cuidado redobrado. Por quê? Porque elas são pequenas, então na hora que eu for separar eu tenho que tomar cuidado. É uma planta que normalmente é tão fácil de cultivar que até um bulbo desenvolve. Mas é melhor não correr o risco, que nem esse daqui, ó. Eu vou ter que dividir ele também. E aí eu vou separando, aqui deve dar umas 8, 10 mudas, né? Eu vou separando, tentando seguir essa regra que eu estou ensinando para vocês. Tenta deixar o broto, o bulbo de trás e mais um bulbo atrás. Se essa sequência engloba outras frentes, ótimo. Deixa a muda maior, faça as primeiras mudas para depois você ir separando mais, tá bom? É uma planta que ela funga a folha com facilidade. Eu deixei isso daqui, normalmente eu corto, limpo tudo, mas eu deixei isso daqui, ó. Acontece muito isso daqui na época de seca. Então, assim, é uma característica que acontece em outras plantas também e que eu percebo que é falta de umidade. Uma das coisas que eu já percebi nesse tipo de planta, e é uma dica que você vai ter para você perceber isso em casa também, se você tiver eles, quando a flor cai, é muito comum ela parar entre as folhas. Você está vendo aqui, né? Isso daqui se decompõe, mofa. E aonde encosta, faz manchas pretas nas folhas. Tá bom? Porque o processo de decomposição dessa flor faz com que gere um fungo que acaba pegando a planta. Vou até ter, deixa eu olhar aqui que eu vou encontrar aqui, ó. Aconteceu bem aqui, ó.
Aqui tinha uma folha, uma flor que parou e queimou a folha. Tá vendo? E a folha era novinha, ó. Então, uma dica que eu dou, mantenha ela bem limpinha. Se você conseguir manter ela mais limpa, ela vai dar muito menos esse problema, tá bom? Se você ficou até aqui no vídeo, coloca aí nos comentários até o fim. Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem alguma dúvida sobre os espatoglotos, pode postar que a gente sempre responde. E é isso aí, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Muito obrigado!